Então, eu sou Caroline, faço parte do grupo com o tema Alimentos Transgênicos são cancerígenos. Os integrantes do grupo são Amanda Lúcia, Amanda Souza, Leandra Gonçalves e Samara Lima. E o nosso orientador é a professora Luísa Amorim. Então, certas notícias publicadas nas redes sociais afirmam que todos os alimentos que tiverem em sua embalagem com um triângulo amarelo com a letra T seria de origem transgênica. Além do fato de um biscoito com esse símbolo, a publicação tem um texto que alerta os consumidores sobre o risco que esse alimento pode causar à saúde. De acordo com a postagem, esses alimentos seriam responsáveis por causar câncer e infertilidade, favorecer o crescimento de tumores, alergias, surtos em crianças com autismo e outras doenças. A publicação também afirma que a indústria tenta esconder essas informações das publicações. Mas quanto disso é verdade? Eu sou Leandra Gonçalves, aluna do segundo ano técnico em agropecuária, e dando sequência, eu vou explicar o que são os alimentos transgênicos e desmentir alguns boatos e falar por que eles causam tanta polêmica. Bom, o que são os alimentos transgênicos? Alimentos transgênicos são alimentos que têm seu DNA alterado no laboratório e, devido a isso, eles possuem uma nova característica e se tornam mais resistentes a pragas, pestes, agrotóxicos e inseticidas. E segundo a biotecnologista Mara Viana, toda embalagem que contém um triângulo amarelo com a letra T é de origem transgênica. Várias pesquisas ainda estão sendo realizadas para detectar se esses alimentos causam algum prejuízo à saúde, porém até o momento nada foi encontrado. Devido a isso, foi esclarecido que não existe nenhuma evidência científica que responsabilize os alimentos transgênicos de causar câncer, surdez em criança com autismo ou Alzheimer em humanos ou animais. Ou seja, o texto que acompanha a imagem a seguir é falso e até que se prova o contrário, é um boato. Mas por que esses alimentos causam tanta polêmica? Bom, o motivo principal é a falta de informações corretas, baseada em trabalho de pesquisa, bem elaborados, que corresponde a reais questionamentos da população. E, alinhado a isso, é uma nova tecnologia que surge, pouco compreendida, exigindo cuidados especiais para evitar potências de risco para a saúde e para o meio ambiente. Existem diversas publicações sobre biossegurança alimentar de transgênicos, apontando as diferenças e diferentes visões a respeito desse tema. Todavia, existe ainda a necessidade de algumas publicações de caráter mais básico, visando atingir um público mais leigo, porém curioso sobre o assunto. Ou seja, as desinformações acerca desse tema causam polêmica sobre esse tipo de alimento. Bom dia, pessoal. Eu vou estar falando aqui para vocês um pouquinho sobre os alimentos transgênicos e quais são as suas relações com o câncer, se são alimentos cancerígenos. Então vamos lá. Não existem estudos sérios que comprovem que os transgênicos aumentam o risco de câncer de quem consome esse tipo de alimento. Aí vamos ponderar aqui 3 pontos. O gene inserido para modificar a planta poderia ser inserido no DNA de quem se alimenta de alimentos transgênicos? Isso ocorre? Aí a resposta: nenhum estudo mostra que existe essa possibilidade. O próximo é: o transgênico produz alguma toxina ou proteína que poderia afetar o DNA e o funcionamento do organismo que ingere esse tipo de alimento? Também não há estudo que mostre que isso ocorre. O terceiro ponto: o transgênico requer o uso de algum fertilizante agrodefensivo ou outra substância química adicional que poderia causar prejuízo à saúde, como um câncer. Também não há estudos que mostrem que isso ocorre, galera. Bom, aqui tem outra pergunta que é o seguinte: os transgênicos são seguros? Bom, a Lei Brasileira de Biossegurança 11.105 de 2005, que regula as atividades com transgênicos e de biotecnologia em geral, está entre as leis mais rigorosas do mundo. Essa legislação determina que, desde a sua descoberta até chegar a ser um produto comercial, um transgênico é obrigado a passar por muitos estudos, que podem levar até 10 anos de pesquisa.
Esses estudos buscam garantir a segurança alimentar e ambiental do produto final, ou seja, antes de chegar em nossas mesas. Somente depois de analisado e aprovado pela CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, é que o produto vai para o mercado. Ou seja, a produção de transgênicos é uma atividade legal e legítima, e regida por legislação específica e pautada por rígidos critérios de biossegurança. Olá, eu sou a Samara e agora vou falar de segurança e risco dos alimentos transgênicos. É necessária uma avaliação de riscos alimentares com base científica para que os alimentos geneticamente modificados ou derivados possam ser utilizados como alimento convencional. Os perigos potenciais dos organismos geneticamente modificados podem estar associados com toxicidade, alergenicidade, alterações nutricionais e efeitos antinutrientes e a possibilidade remota de transferência horizontal de genes. Nas 2 últimas décadas, organizações governamentais e intergovernamentais têm planejado estratégias e protocolos para o estudo da segurança de alimentos derivados de cultivos geneticamente modificados. Os testes de segurança são conduzidos caso a caso e modelados para as características específicas das culturas modificadas e das mudanças introduzidas através da modificação genética. Riscos. Segundo Lajolo e Nutt, os perigos potenciais dos alimentos geneticamente modificados podem estar associados a um novo DNA introduzido, aos produtos de expressão desse gene ou a efeitos não intencionais decorrentes da introdução do genoma e da expressão desse novo gene. Em termos gerais, os mecanismos pelos quais os riscos podem surgir em organismos geneticamente modificados enquadram-se em 3 categorias: expressão de produto dos genes inseridos, alteração do fluxo de vias bioquímicas resultando na produção de metabólitos secundários indesejados, mutagênese pela inserção do novo gene. Segurança. De acordo com a TCN-Bio, são exigidos requisitos para estabelecer a segurança dos alimentos geneticamente modificados e de qualquer outro alimento novo produzido por outra tecnologia, incluindo a análise de possíveis metabólitos resultantes da sua degradação ou ação. Dentre estes requisitos são avaliados especialmente o potencial alergênico da nova proteína expressa, a termoestabilidade e a digestibilidade no meio gástrico ou intestinal, a análise bioquímica de taxas de glicosilação e a análise de sequências de aminoácidos da nova proteína em comparação com a de alergênicos convencionais. Bom, eu sou a Amanda Lúcio e eu vou estar dando seguimento na apresentação da Samara. Eu fiquei com os slides de 10 até o 13. Então, dando continuação aos requisitos que são especialmente avaliados na segurança dos alimentos geneticamente modificados, são a toxicidade da proteína expressa pelo gene introduzido ou metabólicos de sua ação, os efeitos secundários da inserção do gene, como, por exemplo, a codificação de enzima indutora de depressão de substrato enzimático, o risco teórico de mutagênese pela inserção do gene, com a alteração da expressão habitual de outros genes, e a ativação de genes silenciosos ou pouco expressos, provocando biossíntese de metabólicos tóxicos. Bom, a rotulagem de alimentos geneticamente modificados é uma questão bem delicada que ela envolve várias corporações. Os alimentos geneticamente modificados, antes de serem rotulados, eles passam por um processo onde eles são detectados e distinguidos de alimentos autênticos ou genuínos mediante métodos analíticos. Então, os alimentos geneticamente modificados, os transgênicos, são separados dos alimentos que não são transgênicos. Aí, a rotulagem ela permite a escolha ou a abstenção do uso desses produtos pelos consumidores, e aos produtores ela permite uma oportunidade de informar sobre a vantagem adquirida com a modificação genética.
No Brasil, o decreto de número 3.871, de julho de 2003, ele determina que os alimentos embalados destinados ao consumo humano que contenham organismos geneticamente modificados com presença acima de 4%, eles devem conter essas informações em seus rótulos, é obrigatório. E então, para conclusão, embora sejam sugeridos que vários tópicos bastante detalhados, eles discriminam cada etapa de avaliação de risco a ser realizada em alimentos geneticamente modificados, os dados obtidos até hoje, eles não indicaram nenhuma alteração ocasionada pelos alimentos geneticamente modificados. Então, isso significa o quê? Que esses efeitos colaterais que vêm nessas fake news falando que causam câncer, eles não foram comprovados. Então, o que se observa ali são alguns relatos sobre os efeitos que não são intencionais, que eles não são propostos. E eles podem ser provocados pela característica em evidência, atuando sobre a saúde humana, mas eles não são intencionais, esses efeitos. Mas não tem comprovação nenhuma que tenha efeitos que causam problemas à saúde humana. Não tem. São apenas relatos, essas fakes que aparecem. Não são constatados cientificamente. Ou seja, essa notícia que diz que os alimentos transgênicos fazem mal à saúde é uma fake news, já que não existe nenhum estudo científico que comprovem isso. Além de existir uma política de biossegurança que é muito forte. Então, todo alimento geneticamente modificado, ele passa por uma longa lista de testes antes de ser passado para consumo. Ele chega a ter produtos transgênicos que passam por testes durante 10 anos antes de serem liberados. Então, não tem nenhuma comprovação científica que esses alimentos causem mal à saúde humana. Então, essa notícia é uma fake news. E os arquivos que a gente usou, a nossa bibliografia foi alguns arquivos que a professora Luísa passou pra gente, que são alimentos transgênicos, a falta de informação sobre organismos geneticamente modificados no Brasil, o risco dos organismos geneticamente modificados, reflexões transgênicas, biossegurança em alimentos transgênicos, o caso do feijão da Embrapa, e os dois seguintes sites, um da Embrapa, com tema sobre transgênicos, e um site do O Avoador, que também fala sobre alimentos transgênicos. E aqui se encerra a nossa apresentação.